Você já acompanhou uma dessas notícias que parecem ser boas demais para ser verdade? Uma grande varejista brasileira comprou uma startup de tecnologia por 800 milhões de reais. O CEO subiu no palco de uns eventos e falou em transformação digital. Os analistas aplaudiram e os jornais publicaram sobre visão de futuro. 3 anos depois, a mesma empresa anunciou que estava desmembrando a startup comprada e vendendo por 200 milhões de reais. Ou seja, 600 milhões evaporados. Agora me responde uma coisa, o que você acha que deu errado? A integração? Talvez. A cultura? Possível. O mercado? Contribuiu. Mas o erro maior não aconteceu depois da assinatura. Ele aconteceu muito antes. Aconteceu quando alguém aprovou uma aquisição sem ter uma resposta clara para uma pergunta básica de M&A. Por que esse negócio comprado agora vai fazer a nossa empresa valer mais para o nosso acionista? Ninguém tinha essa resposta. E sem ela, 800 milhões de reais viraram uma aposta. Meu nome é Rafael Cucolíquio, Head Partner de M&A aqui na Visp Capital, e hoje a gente começa uma série de vídeos chamada A Jornada do Equity, da fundação ao êxito estratégico. Ao longo dessa série, eu vou te mostrar passo a passo como funciona uma operação de M&A de verdade, desde a decisão de comprar ou vender até a assinatura do contrato e o que vem depois. Se você quiser aprender isso de forma estruturada, com metodologia, modelos e mentoria, esse conteúdo faz parte do nosso curso do Zero à Assinatura, mas sobre isso eu vou falar no final do vídeo. Por enquanto, vamos começar pelo começo e pelo alicerce, pelo que separa uma aquisição estratégica de uma manchete de vergonha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu entrar na reunião de planejamento da sua empresa e perguntar qual é a estratégia de vocês para crescer, o que você me diria? Muitos empresários me respondem a mesma coisa. A gente quer crescer por aquisições. E eu ouço isso com frequências de empresas de médio porte, de grupos familiares e de fundos que estão entrando no mercado. Nossa estratégia é crescer por M&A. Mas aqui há um problema. M&A não é uma estratégia. M&A é um instrumento, como um martelo. O martelo é uma ferramenta poderosa, mas se você não sabe o que quer construir, o martelo não te ajuda em nada. Na pior hipótese, você vai bater onde não devia. A estratégia é outra coisa, é a decisão sobre onde a sua empresa quer estar daqui 5 ou 10 anos. Quais mercados quer disputar, quais competências você precisa ter e como você vai se diferenciar dos seus concorrentes. O M&A só faz sentido quando ele serve a essa estratégia. Quando ele acelera um caminho em que a empresa já precisaria correr de alguma forma. Quando o M&A vira estratégia em si, quando a empresa começa a comprar pelo hábito de comprar, o que acontece? Você compra porque o dinheiro está disponível. Você compra porque um banco de investimento te trouxe uma oportunidade que parece interessante. E você compra um concorrente porque você viu que a sua concorrência também está comprando e não quer ficar para trás. E é exatamente aí que nasce aquela aquisição que eu comentei no início do vídeo. Agora, deixa eu ser direto com você, porque esse conteúdo é para quem está pensando em crescer ou em vender um negócio de verdade. Se você é um empresário de pequeno ou médio porte e está considerando uma aquisição, a primeira pergunta que você precisa responder não é quanto vale essa empresa. A primeira pergunta é, por que esse negócio comprado por mim e agora vai fazer a minha empresa mais valiosa no futuro? E essa pergunta tem um nome técnico no mercado, que se chama tese de investimento. A ausência dela é o maior erro que eu vejo em operações de M&A hoje no Brasil. Antes de qualquer negociação ou de qualquer análise de valor, existe uma pergunta que você precisa responder com honestidade. Essa pergunta se chama Build versus Buy. Em português, construir ou comprar. A lógica é simples. Qualquer capacidade que você quer ter dentro da sua empresa, seja uma tecnologia, equipe ou canal de distribuição, você pode desenvolver internamente ou adquirir de fora. Cada caminho tem um custo, um prazo e um nível de risco. E antes de ir ao mercado fazer uma aquisição, você precisa ter feito essa conta com seriedade. Vou te dar um exemplo concreto, porque é esse tipo de análise que faz a diferença na prática. Quando faz sentido construir? Quando você tem tempo. Se a sua empresa tem 2 ou 3 anos para desenvolver uma competência internamente sem perder posição de mercado, talvez faça sentido construir em casa. Quando o custo de construir é significativamente menor, se contratar uma equipe e se desenvolver a solução internamente, não vai custar rios de dinheiro para a sua empresa. Quando controlar o processo é mais importante que a velocidade. Às vezes, ter a competência nascendo dentro da cultura da empresa é mais valioso do que comprar algo pronto de uma outra empresa. Mas quando faz sentido comprar? Quando o tempo é um ativo crítico. O mercado está se movendo rápido, o concorrente está fazendo jogadas, as janelas de oportunidades vão fechar em alguns meses. Nesse caso, construir internamente pode significar chegar tarde demais. Ou quando o que você quer adquirir é difícil de replicar. Não é só a tecnologia, é o time que criou aquela tecnologia, são os contratos exclusivos que ela possui, são os relacionamentos que existem com relação àquela tecnologia. Essas coisas têm um valor que vão muito além do que está jogado no balanço patrimonial. Ou quando o custo de construir, ajustado com risco de execução e tempo, supera o prêmio da aquisição. Às vezes
vezes construir é mais barato no papel, mas quando você coloca o risco da execução, o erro custa caro. Agora você pode estar pensando, isso parece óbvio, Rafael. E é, mas na prática essa análise raramente é feita com rigor. O que acontece normalmente é o seguinte, o deal chega na mesa já com um momento interno. Alguém decidiu que vai comprar, a equipe está animada, o banco de investimentos está apresentando o pitch. E ninguém para perguntar, mas espera, isso é mais barato do que construir? O resultado são aquisições de capacidade que poderiam ter sido desenvolvidas internamente por um terço do preço. Ou pior, aquisições de coisas que nunca deveriam ter sido feitas de jeito nenhum, nem construídas e nem compradas. Então, como é que fica uma boa tese de investimento no M&A? Uma tese de investimento é um documento. Não é uma apresentação bonita para o board, não é uma narrativa para convencer um sócio. É um documento que responde 4 perguntas com precisão. A primeira pergunta: qual é o mecanismo de criação de valor? Repara na palavra mecanismo, não é sinergia. Todo mundo fala em sinergia. Sinergia é uma palavra vaga que serve para justificar qualquer aquisição. Eu quero saber o mecanismo, especificamente qual custo vai ser reduzido, em quanto, em qual linha do DRE, qual cliente vai comprar mais, quanto a mais e por quê. Qual o mercado você vai acessar que hoje está fechado para você e qual concorrente você vai enfraquecer. E mais, quem vai executar isso? Em quanto tempo? Com qual investimento? Sem essas respostas, você não tem uma tese, você tem uma esperança. Segunda pergunta: a que preço esse deal cria valor? Existe um número, um valor máximo racional que você pode pagar por uma empresa e ainda assim entregar retorno para o seu acionista. Ou para você mesmo, se você é o dono do negócio. Acima desse número, você não está criando valor, você está transferindo o valor do seu bolso para o bolso de quem está vendendo. E esse número precisa existir antes da negociação começar. Se você entra em uma negociação sem saber qual o seu teto racional, o que acontece? Você pode ir cedendo. A cada rodada o preço sobe, o vendedor cria urgência e a gente entra no mesmo caso dos 800 milhões de reais comentados no início do vídeo. A terceira pergunta: quais são os riscos do negócio? Uma tese de investimento séria não vende só o cenário positivo. Ela identifica o que precisa ser verdadeiro para a tese funcionar e o que acontece se não for. Quais são as 3 premissas, se erradas, destroem o retorno desse investimento? A equipe-chave da empresa que você está comprando vai ficar após a aquisição? E se não ficar, o que acontece com o valor do negócio? A integração de sistemas vai levar 1 ano, 2, 3? E se levar mais, como custa? O cliente principal vai continuar comprando após a aquisição do controle? Tem contrato de exclusividade? Tem cláusula de change of control? Essas perguntas parecem ser incômodas, e são, mas é melhor respondê-las antes de descobrir o problema que elas podem causar futuramente. E quarta e última pergunta: isso flui da estratégia corporativa? Essa é a pergunta que fecha o ciclo. Os acionistas que te deram capital, seja um sócio, seja um fundo, seja você mesmo, esperavam esse tipo de alocação quando entrou na empresa? A aquisição está no core do que a empresa sabe fazer ou é uma diversificação disfarçada de estratégia? Porque tem muito M&A que parece estratégia narrativa, mas na prática é uma empresa querendo escapar de um problema no negócio principal comprando outro. Isso raramente termina bem. Quando essas 4 perguntas têm respostas robustas, você tem uma tese de investimento. E quando elas não têm, você tem uma aposta, e uma aposta cara. M&A é caro, complexo, consome energia gerencial que a empresa poderia estar usando para operar e crescer o negócio de forma interna. E ele só se justifica quando serve com a estratégia clara e quando existe uma tese que demonstra com especificidade como o valor do seu negócio vai melhorar com a transação. Aquela varejista que a gente comentou, que perdeu 600 milhões de reais, não fez uma análise como essa. Não tinha um mecanismo de criação de valor definido, não tinha um preço máximo e provavelmente não se perguntou se aquilo realmente fluía dentro da estratégia corporativa. Não foi falta de dinheiro, não foi falta de assessoria, foi falta de disciplina. O empresário que aprende a fazer essa análise antes de qualquer negociação, seja comprando ou vendendo, está num patamar completamente diferente de qualquer outro que entra no M&A movido por ambição ou pressão de mercado. No próximo vídeo da série, a jornada do equity, a gente muda de lado da mesa. Saímos da cabeça do comprador e entramos na cabeça de quem está vendendo, porque se você é o dono de uma empresa que pode ser alvo de uma aquisição, e um dia vai ser, você precisa entender como preparar o seu negócio para receber uma oferta máxima pelo seu valor de mercado. E se você quer aprender isso de forma estruturada, com metodologia, modelos e acompanhamentos, o curso do Zero Assinatura foi desenvolvido exatamente para isso, para o empresário brasileiro que quer entender M&A de ponta a ponta, sem precisar de um banqueiro de investimentos para isso. O link estará na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com um sócio, um amigo, com alguém que está pensando em crescer ou em sair do negócio. Esse é o tipo de conversa que deveria acontecer mais cedo nas empresas brasileiras. Até o próximo vídeo.